número 3, que é a imperatriz. E aí, assim, a imperatriz vai falar de quê? Criatividade, né? Comunicação, interação, prosperidade. Aí está a imperatriz do lado esquerdo, que é uma mais moderna, tá? Mas tem a simbologia ainda mantida, a mulher sentada no trono, com vestes mais leves, cabelos soltos, tem uma coroa na cabeça, mas não é uma coroa espiritual, é uma coroa de poder social, né? Às vezes o escudo com águia, Josi, que, né, você me perguntou do pássaro, aí normalmente tem um escudo com águia, é para ter em algum momento um pássaro mostrando que ela valoriza a parte espiritual, mas numa postura muito mais leve, aberta e clara do que a papisa, né? A papisa é uma carta mais escura, simbologia mais fechada. A imperatriz é uma simbologia bem mais aberta, bem mais disposta, mais disponível. E do lado direito aqui vocês veem uma outra imperatriz incrível aqui, lindíssima, né? Asas no anjo, vale, 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 asa também tem uma conotação espiritual, né? Então, aqui vocês veem por essas duas imperatrizes que eu coloquei, né, no slide, que são cartas mais leves. Ou seja, a imperatriz é uma carta que fala de maior leveza mesmo. Ela lida melhor com essas situações. Apesar de ainda ser uma carta de passividade, ela está sentada, o que mostra que ela não tem o poder total, né? Ela é casada com o cara que tem o poder, né? Mas ela já está bem na foto, a gente não pode esquecer isso, né? Então, ó, o fazão, né? Aí o fazão, ele tem mais a conotação, Josi, de grana, poder, dinheiro. Fazão são aves tidas como aves de caça para algumas sociedades, ou colecionados por pessoas que tinham dinheiro, tá? Então, o fazão aí é mais a coisa da beleza e do poder financeiro do que espiritualidade, mas também casa com a questão espiritual, né? Sempre grávida? Sim, na maioria das vezes grávida, simbolizaria fertilidade, com certeza, criação, fertilidade, gestação. Essa da direita é inspirada nas imagens de Afrodite com Eros, isso, parece mesmo. Na verdade, o tarô remete ao Botticelli, né? Aquelas figuras de Botticelli, né? Aquelas mulheres branquinhas, rosadinhas, assim, gordinhas, né? Com tons pastéis, lindos, né? Inclusive. Tudo a ver com a imperatriz, são arquétipos parecidos, são, sem dúvida. Né? A coisa da mãe, a esposa, a mãe, o convívio familiar. Então, a imperatriz tem tudo isso. Ela é a família, ela é o esteio da família, esteio não no sentido de custear a família, mas de manter a família unida, ela que dá amor, ela que nutre, ela que cuida, né? Aqui a gente tem uma imagem que precisa ser muito bem trabalhada atualmente, né? Porque, como eu estava falando anteriormente para vocês, as pessoas que cresceram sonhando com o príncipe encantado e não encontraram, ressecaram muito a via afetiva e acabaram virando pessoas muito ressentidas com esses pontos femininos que são incríveis, né? Que é o nutrir, o cuidar, o se doar, que a imperatriz tem super bem, né? Que aí tem a Patrícia manja muito mais que eu do assunto, né? Isso. Mas é por aí, Fox, é por aí mesmo, né? Era isso, é isso que eu estava pensando das deusas do tarô, né? A gente tem séries, não é? Que você falou até aqui, Afrodite e Eros, que na verdade são várias facetas, né? E a imperatriz, ela Deméter, elas são imagens que remetem a gente, que na verdade reconectam a gente, a nossa natureza nutridora, né? E que infelizmente isso, de alguma maneira, pode se perder por um mau uso, né? Atualmente a gente tem um problema sério social com tudo isso. E seria fundamental trabalhar esses padrões de comportamento, trabalhar essa reconexão,
porque como vocês podem ver, é uma carta que tem aí aspectos fundamentais para a vida da gente, para a vida de todos nós, né? A Josi está perguntando aqui, como podemos identificar esse ressecamento? Imperatriz acompanhada de uma carta de espada, 5 ou 9? Olha, depende, viu? Depende. Às vezes até uma imperatriz com uma rainha de espadas, né? Ou com pajem de espadas. Mas aí você pode ter uma imperatriz no mental, que seria uma casa 1 da mandala, e na casa 8, de repente, ter um diabo, tá? Até um 9 de espadas, que seria a perda irreparável na 8 também, certo? Porque são cartas que acabam criando esse prejuízo nos aspectos fortes do arcano, certo? Então, a Imperatriz, a princípio, é uma carta de criatividade, crescimento, desenvolvimento, comunicação, prosperidade, porque ela tem toda essa representação aí, né? Ela é passiva, sim, ela tem que manter a família, ela não pode sair inventando muita moda, mas dentro dos limites dela ali, do dia a dia dela, ela nutre, ela alimenta, ela apoia, né? Ela tem flexibilidade, ela respeita. Então, ela é um exemplo para aspectos familiares, principalmente, né? Não que se ela sair quer dizer que tem família no jogo, tá? Mas a imagem dela nos remete a essa figura, a essa esposa bem resolvida, esposa, mãe bem resolvida, que está sempre sorrindo, está sempre de bem com a vida, e quando tem um problema encara de frente, sabe que ela é a cabeça da casa, né? Enfim, que nutre, não tem problema com isso. Isso tudo é muito importante, né? É uma carta de ação restrita, né? Ela age dentro das possibilidades da capacidade dela, né? Ela não tem só a intenção, na verdade ela tem a ideia e ela cria uma maneira de agir, né? Que aí é a criatividade dela, mas dentro dos limites. Ela está num trono ali, né? Ela não pode apavorar. A gente vê a própria Kate Middleton, né? Não é a atual não, a mais jovem esposa aí do príncipe William. Ela é uma imagem muito próxima ali da realeza que a gente pode parar para pensar, né? Tá sempre sorrindo, tá sempre leve, não é uma pessoa sisuda, uma pessoa problemática, uma pessoa fechada, como era a Diana, né? Que a gente via a Diana sempre com aquela cara de conflito. A Kate nunca tá com essa cara, tá sempre com aquele sorriso no lábio, eu sou esposa, e vai nos compromissos, e sorri, e tem as coisas dela. Então, comenta-se muito dela, porque ela só usa os vestidos que ela gosta, ela usa muito, inclusive, o Alexander McQueen, que supostamente os nobres não curtem muito, mas ela usa, porém, são vestidos discretos, bonitos, que não saem muito ali do que se imagina para duquesa, certo? Então, a imperatriz é isso aí, mais ou menos por aí, tá? Se ela é articuladora, se necessário, sim, sem dúvida, né? Mas ela não pode, ela nunca pode passar muito dos limites, certo? Então, no plano material, ela é uma carta de desenvolvimento e crescimento. No plano mental, ela é uma carta de inteligência, criatividade e comunicação, certo? No plano sentimental, ela representa o amor, o respeito, aquela consciência de estar onde quer, porque quer, né? E espiritualmente falando, é uma carta de consciência espiritual, certo? Não tem o conhecimento que a papisa tem, porque o foco dela é outro, né? A gente percebe que a vida dela é mais prática do que a da papisa. A papisa é uma vida muito mental e pouco prática. A imperatriz é uma vida mais prática, então o espiritual tem um tom dentro do contexto que ela vive, tá? Não tem muito essa hierarquia. Primeiro o espiritual, depois o resto, né? A imperatriz é tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Ela tem que dar conta de tudo, é a mulher elástico, né? Aliás, tem muito a ver com a mulher elástico do filme mesmo, dos Incríveis, né? Ela faz de tudo um pouco, é bem por aí.
O que está faltando na Imperatriz, né? Nada, não. Na verdade, ela precisaria, se a gente pudesse falar, né, de ter autonomia absoluta, ela precisaria da autoridade. E aí a gente vai para o esposo dela, o imperador.